Quando o mágico combina perigo com ilusão, o resultado dessa combinação é aquela que gera o maior quociente de entretenimento. Essa é a razão pela qual vemos cada vez mais truques ridículos sendo executados até hoje. Então, seja o infame truque da espada balançando ou o mágico louco fazendo alguma coisa insanamente louca. Olá, seja bem-vindo de volta e hoje nós iremos descobrir os segredos por trás dos truques de mágica mais perigosos de todos os tempos. Então, vamos começar! No número 5, o truque da espada vendada. Este truque executado por Aaron Crow é possivelmente o truque mais perigoso executado em shows de talentos ao redor do mundo. Conhecido por ser um mentalista famoso, aqui está o que ele fez. Ele primeiro chama alguns espectadores e um dos juízes no palco e começa a realizar suas acrobacias envolvendo objetos pontiagudos. Para seu ato, Aaron pega uma vela acesa e joga cera líquida quente em seus olhos fechados, selando-os totalmente. Então ele vendou a si mesmo com 3 materiais diferentes, ou seja, a gaze branca, seguida por uma fita preta e, finalmente, o papel alumínio sobre a sua cabeça. Isso foi o suficiente para convencer o público e os juízes de que ele não conseguia ver nada. Depois disso, ele passa a usar vários objetos pontiagudos, incluindo uma espada para primeiro cortar objetos que estão sendo segurados pelos espectadores. E então, finalmente, corta um abacaxi na cabeça de Howie Mandel perfeitamente. Então, como ele conseguiu realizar esse ato tão perigoso? Bem, aqui está o segredo. Agora você pensaria como Howie concordou com esse ato, que era um grande risco para a sua vida? Obviamente, isso é um segredo bem clássico de Hollywood, na qual Howie já foi informado do ato. Do contrário, por que alguém arriscaria a vida? Além disso, o ato foi praticado várias vezes com dublês, junto com os produtores do show dando a sua aprovação para realizá-los, somente após conhecer os principais elementos da manobra para garantir que nada desse errado no palco. Agora, voltando ao segredo, o truque consiste em 2 partes. Primeiro, a cera da vela acesa e, segundo, a parte vendada. Então, como os olhos de Aaron resistiram à cera derretida? Obviamente, a cera da vela pode ficar muito quente e você nunca deve tentar isso em casa e em nenhum outro lugar. Além disso, se você ver este gráfico, ele mostra os danos que a nossa pele sofre quando expostas a altas temperaturas. Portanto, qualquer cera que tenha um ponto de fusão abaixo de 50 graus Celsius não danificará nossa pele, se a duração da exposição for muito curta. Aqui, a cera líquida, você pode ver, que deve ser a cera de parafina ou cera de bayberry, que tem um baixo ponto de fusão. Além disso, se você observar Aaron, ele levanta a mão e segura a vela acesa bem longe de seus olhos. Então, isso dá tempo suficiente para a cera líquida viajar e, como você sabe, leva apenas alguns segundos para a cera derreter e endurecer completamente. Depois disso, ele teve tempo suficiente para abrir os olhos dentro da venda, enquanto ela ainda estava quente e maleável. E mesmo que a cera esfriasse, era apenas uma fina camada de cera que ele facilmente removeu do seu rosto. Então, é assim que ele manteve os seus olhos protegidos por dentro. Agora, na próxima parte, como ele cortou aquele abacaxi? Bem, os seus olhos estavam todos seguros e ele foi capaz de ver através da cobertura. Do contrário, o programa jamais deixaria alguém realizar esse ato perigoso, com ele vendado e sem enxergar. Mas como ele foi capaz de ver através das camadas? Bem, ele enrolou a gaze branca e a fita preta seguida pelo papel alumínio. Mas há um truque para esses adereços. Eles não estavam presos adequadamente ao redor da cabeça, e a maneira como ele colocava tudo nos olhos era apenas um truque. Agora, Aaron é um ilusionista perfeito, e se você observar o seu dedo indicador esquerdo, aqui você pode ver o seu dedo se esgueirando e puxando a venda para baixo. No mesmo momento, ele envolve uma folha de prata em volta da cabeça, que esconde o movimento do dedo por baixo. Assim a gaze fica igual uma máscara de olho, que pode ser levantada e abaixada novamente. Mas e quanto à cobertura externa de papel alumínio? Obviamente a gaze branca e a fita preta era uma cobertura perfeita que escondia os seus olhos e ele não conseguia ver através dela. Mas a folha que você vê em sua cabeça não é uma folha de alumínio, mas sim um material transparente conhecido como matiz prateado, que é utilizado principalmente em janelas de carros. É um material de vidro reflexivo unilateral, do qual ele pode facilmente ver através dele. Então, ele envolve 2 camadas dessa tinta, uma na frente e a outra na parte de trás da sua cabeça. E ele os separou enquanto enrolava na cabeça. E agora você sabe, a visão dele não está bloqueada e ele pode ver através da venda e continua cortando os objetos com bastante facilidade. Mesmo assim, balançar uma espada em cima da cabeça de uma pessoa não é muito perigoso? Bem,
Mas a espada que você vê era uma espada artificial, que pode até ser apenas de plástico. E o abacaxi colocado na cabeça de Howie foi pré-cortado em quase 90% a 95%, e depois disso, só precisou de uma pequena força para cortá-lo. Além disso, a barra de metal em forma de golfe à direita do seu rosto tem quase 7 centímetros, o que significa que a espada iria apenas ricochetear e não iria machucá-lo caso ele errasse o alvo. Finalmente, ao retirar o papel alumínio, ele recoloca a gás em sua posição original para encerrar esse ato incrível que deixou o público e os juízes sem fôlego. No número 4, esmagando a caixa de ilusões. Agora, esse é um truque muito interessante e vem do programa Israel Got Talent. Neste truque, o mágico chamado Tomer Dudai realiza a ilusão com a ajuda de 2 idosos. Primeiro ele entra numa caixa grande, e os assistentes cobrem a caixa por cima, com apenas as mãos do mágico estendidas para fora. E agora a diversão começa. O velho pega um bastão de madeira e, sem aviso, ele espreme metade da caixa do lado direito, mas o mágico ainda está balançando suas mãos. Em seguida, outra bela mulher chega, agarra aquele bastão de madeira e começa a espremer a metade restante da caixa, esmagando assim tudo no caminho. Mas o que acontece? O mágico faz sua aparição pelas costas dos jurados, ilesos, chocando a todos. Agora, há 2 segredos-chave que tornam esta ilusão possível, e vamos analisar os 2. Então, como eles esmagaram o mágico como uma pizza? O primeiro segredo está no fundo da base daquela caixa. Além disso, a caixa é mais profunda do que aparenta de frente. Existe um compartimento de alçapão construído dentro da caixa, e o lado esquerdo da caixa também tem outro esconderijo. Agora, o segundo segredo está naquele compartimento de degraus. Sim, isso é uma escada secreta. E foi assim que tudo aconteceu. Primeiro, o mágico entra dentro da caixa, e através daquele alçapão, ele se esconde dentro daquela escadaria secreta. A escadaria é então separada, e é levada para o fundo do palco. Então, é desta forma que ele faz sua aparição no final. Agora, chegando à forma como a caixa foi esmagada, havia outra pessoa escondida dentro do alçapão que sai, e essa pessoa passa suas pernas dentro do alçapão, na parte inferior da caixa, e se posiciona com suas costas escondidas dentro do lado esquerdo da caixa. Finalmente, ele estende suas mãos para fora, as quais eram visíveis durante todo o truque. Portanto, era tudo muito confortável para a pessoa dentro, quando a caixa inteira foi espremida, pois a sincronia criada fez dela uma grande ilusão para se assistir. E no número 3, o truque do arco e flecha. O primeiro truque assustador de nossa lista será feito por ninguém menos que Aaron Crow, um mágico muito popular conhecido por seus atos perigosos. E aqui está o que ele fez no America's Got Talent e muitos outros shows que assustaram muitos ao seu redor. Apontando o laser de luz em direção aos painéis dos jurados, Aaron primeiro chamou 2 jurados ao palco para serem seus voluntários para participar de sua mágica. Então ele pergunta para Heidi, um dos jurados, para tirar o seu anel e se preparar para o próximo ato. Depois disso, ele pega uma maçã usando uma faca, a perfura no centro. Ele coloca o anel da Heidi dentro da maçã e a fecha. Uma vez que o anel está seguro, Aaron instrui aos convidados para ficarem atrás de Heidi. Ele também entrega para ela uma bandeja de madeira com uma unha dentro. Agora, o jurado convidado permanece atrás da Heidi. Ele segura uma bandeja de madeira em sua cabeça que está apoiando a maçã e o anel. Então, Aaron caminha ao redor do palco, revela o objeto-alvo e pega uma flecha. Ele então aponta o arco e flecha com uma luz laser através da multidão, deixando-os assustados. Então Aaron começa a girar em círculos e, de repente, ele atira a flecha e o que nós vemos? A maçã é imediatamente cortada ao meio. Aaron não somente atirou na maçã, a flecha também pegou o anel no caminho e o fixou no alvo. Então, como ele fez isso? Bem, para começar, você nunca deve tentar esse tipo de coisa em casa ou em qualquer outro lugar. Agora, vamos ao segredo. É um pouco óbvio que nenhuma flecha foi disparada, e tudo que você viu no ato foi apenas uma ilusão. Também porque os produtores do show colocariam a vida de alguém em risco. Então, pela pura perspectiva do entretenimento da ilusão, os produtores do show são informados sobre o que os participantes terão que fazer antes dos atos, para garantirem que as acrobacias perigosas sejam bem realizadas. Também, se você observar cuidadosamente, não foi um disparo contínuo. A flecha foi interrompida. Era como se fosse um quadro para os lançamentos de flechas.
Um quadro onde a maçã é cortada ao meio e um quadro em que a flecha acerta o alvo. Isto se aplica para cada estágio. Há um mecanismo que faz com que o ato seja possível. Agora, se não houve nenhum disparo de flecha, como foi possível a flecha acertar o alvo? Bem, ambos, o arco e a flecha, usados para o ato, eram falsos. Também, se você prestar atenção aqui, as luzes do laser que saem do arco estão sendo usadas com o propósito de atingir o alvo. No entanto, a proposta principal foi o segredo escondido dentro do arco. Sim, o segredo está dentro do arco, e também a ponta da flecha não passou além do arco e somente a luz do laser passou. Além disso, essa luz laser criou uma ilusão de que a ponta da flecha estava presente lá, e Aaron a disparou quando a luz se apagou. E agora você pergunta, se não houve tiro de flecha, então... e a flecha? Onde ela foi? Bem, como nós falamos anteriormente, a flecha que ele pegou é uma flecha falsa, feita de corda com uma pena no final, feita para se parecer com uma flecha de verdade. Além disso, há um carretel cilíndrico escondido dentro da alça do arco, e a corda estava conectada ao carretel com a mola. E agora você deve ter entendido. Quando Aaron faz o disparo, ele solta a ponta da corda enquanto ela rola na bobina escondida. Mas e quanto à flecha no quadro do alvo? Bem, a flecha que apareceu depois do disparo já tinha sido colocada dentro de sua perna durante todo esse tempo. Ela estava escondida atrás de um pano preto, usando um mecanismo de mola. Aqui você também pode observar que há uma abertura no pano em que a flecha com a mola estava encostada verticalmente com a borda. Agora, quando acionada por um controle remoto, a seta com a mola aparece e dá abertura para sua posição horizontal. Além disso, note o movimento angular da flecha quando ela vibra após alcançar o alvo. Agora, este não é o movimento da flecha batendo direto no alvo. Isto confirma que a flecha saiu pela abertura abaixo. Além disso, a flecha no alvo tinha o anel da Hyde. De onde veio isso? Será um anel falso? Não era realmente um anel da Hyde, como ela poderia facilmente perceber se ele fosse um falso. Agora, nesta parte, nós também precisamos dar uma olhada na maçã. Após Aaron perfurar a maçã, você pode perceber escavações na maçã de forma que um lado está maior que o outro. Agora, ele coloca o anel dentro de um pequeno buraco que convence a todos de que o anel está firmemente preso dentro e não pode ser retirado facilmente. Mas, como você sabe, há um buraco enorme do outro lado na extremidade. E durante este momento, quando ele cobre parte do centro da maçã, o anel é retirado pelo enorme buraco que ele esconde usando o polegar direito. Além disso, quando ele é visto colocando a maçã, o anel é escondido em seu punho esquerdo. Agora, você sabe, o anel está na mão de Aaron, e durante o momento em que ele ajusta o quadro do alvo, ele coloca o anel sobre a flecha, com a sua mão escondida atrás do quadro usando um pano preto. Mas ainda existe uma pergunta que não foi respondida. Como a maçã foi partida em pedaços? Bem, a bandeja onde a maçã estava tinha um mecanismo construído na parte inferior. Uma faca com mola foi colocada embaixo, que se movia da esquerda para a direita, acionada por um controle remoto. Agora, isto fazia com que a maçã fosse partida perfeitamente em partes, quando a faca saía pela abertura sobre a maçã. E assim foi como a maçã foi cortada ao meio. Todo o ato foi perfeitamente sincronizado, usando um botão escondido dentro do arco, e foi acionado por Aaron, somente na hora certa, o que fez com que esta impressionante ilusão fosse possível. No número 2, a ilusão da cabeça falante. Se você quer assustar os seus amigos com alguma mágica fácil de fazer, então a ilusão da cabeça falante é uma ilusão perfeita para se divertir. Neste truque, como você pode ver, a cabeça daquela criança está no topo da mesa, enquanto a parte de baixo do corpo desapareceu totalmente. Então, você consegue adivinhar como é feito? Bem, antes de revelar o segredo, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, certifique-se de inscrever-se e ative o sino. Então você receberá notificações instantâneas de nossos novos vídeos. Agora vamos rapidamente para o segredo. O segredo por trás desta assustadora ilusão envolve o conceito da física relacionada às propriedades da luz refletida. Aqui, como você pode ver, a parte inferior do corpo dela não está visível. A explicação para esta ilusão é que dois espelhos estão posicionados em ângulos certos, com seus ápices diretamente atrás da perna da mesa. Agora, o espelho reflete os lados esquerdo e direito ao redor da caixa e cria um fundo falso. O fundo falso que o espelho reflete é colocado no lado esquerdo e direito da mesa. A mesa parece estar aberta embaixo. Então, a garota coloca a cabeça na mesa e seu corpo se estende para baixo a partir do topo da mesa. Esta garota, em posição de joelhos, é escondida da plateia por dois espelhos de vidro muito limpos e colocados a 90 graus. As paredes, o piso e os arredores da mesa são colocados e cobertos com o mesmo padrão e materiais da mesma cor.
Agora, o público raramente notará a ausência da quarta perna. Então, a quarta perna não será vista devido aos espelhos que a escondem, mas o público a verá como uma ilusão de ótica e suponha que a quarta perna esteja atrás de uma das outras pernas. E esta ilusão é o que faz a cabeça da pessoa flutuar sobre a mesa. Portanto, finalmente o último e um dos truques mais interessantes de nossa lista: o ato da perigosa furadeira. Em nossos vídeos anteriores, você viu pessoas realizando todos os tipos de atos perigosos, mas este supera todos eles. Para começar, o mágico traz uma furadeira para o palco e está prestes a fazer algo muito estranho, muito louco, sobrenatural, diga o que quiser. Então, ele começa a colocar aquela furadeira dentro da cabeça. Mas nada acontece com ele, nem mesmo um arranhão, e ele está totalmente bem. Então, como ele sobreviveu a um ato tão louco? Bem, aqui está o segredo. Em primeiro lugar, nunca tente fazer isso em casa e em nenhum outro lugar. Agora, chegando ao segredo da sua sobrevivência. A broca acoplada à máquina é cega e de cabeça chata. Portanto, não importa a forma como ele a coloca em seu corpo, a broca nunca penetra. Agora, alguns de vocês acham que, embora a broca seja de cabeça plana, pelo menos ela deve deixar uma marca de arranhão quando empurrada para dentro com força? Bem, o mágico aqui apenas finge empurrá-la com força. Mas o fato é que a furadeira foi projetada para se mover na direção reversa. E essa é a razão pela qual a broca ainda é vista girando e torcendo a pele, mas nunca afeta a pele. É tudo ilusão. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido os segredos por trás dos truques de mágica mais perigosos de todos os tempos. Qual truque foi mais perigoso? E nos diga o nome de qualquer outro vídeo e tópico que você gostaria que a gente criasse. Nos deixe saber nos comentários abaixo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Para mais vídeos incríveis como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E finalmente, obrigado por assistir. Tchau!